Agora eu vou chamar nossa outra convidada também muito especial, já esteve aqui com a gente no Mapa Mundi em algumas oportunidades. Ela vai falar sobre essa era Trump, mas eu quero professora Jana, muito bem-vinda. Ela que é ex-subsecretária, Jana Nelson, ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, professora da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. E eu já peço desculpas porque ela está interrompendo as merecidas férias que tem para nos atender aqui no Mapa Mundi. Seja muito bem-vinda, Não, professora. muito Obrigado, obrigada. viu? Muito obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com Eu quero vocês, com o aproveitar a professor participação dos Guilherme e com o quatro Brian. Antes de me despedir do professor Guilherme, que já está aqui com a gente há um tempo, eu queria trazer um tema para perguntar para vocês três, que permeia aí as questões, tanto do ponto de vista do Brasil, quanto dos Estados Unidos com esse país, que é a Venezuela. A gente tem aí o Brasil não reconhecendo ainda o resultado das eleições da Venezuela e numa situação difícil ali nesse momento de ameaça de uma ação militar dos Estados Unidos contra o território venezuelano. É, Professor Guilherme Casarões, antes de passar a bola para a professora Jana para trazer perspectiva norte-americana, como é que o senhor avalia a posição do Brasil em relação à Venezuela? Mudou um pouco, né? Já não somos tão amigos peronomútil, né? Do governo Maduro. É, Agora, essa proximidade pode fazer falta aí no momento em que o Brasil tenta mediar essa crise entre Venezuela e Estados Unidos. Estamos preparados para fazer isso? Essa é a pergunta. Bom, primeiro um prazer aqui enorme estar com a Jana também, podendo dividir esse espaço do Mapa Mundi. Estou muito feliz de poder participar dessa conversa entre amigos aqui, o Urian também, o Sérgio. Enfim, eu diria que o Brasil conseguiu encaminhar, pelo menos parcialmente, um dos grandes desafios que já estavam contratados desde que o presidente Lula foi eleito em 2022, que era a crise venezuelana, que em algum momento iria estourar e, sobretudo, com a aproximação das eleições. Lembrando que em 2023, primeiro ano desse terceiro mandato, o presidente Lula estendeu o tapete vermelho ao Maduro, deu uma recepção de gala a ele em Brasília, tentou reconstruir a confiança pela via da diplomacia presidencial, de uma amizade longeva que os dois aparentemente têm, e essa estratégia ela acabou dando errado em algum momento, justamente porque os compromissos que a Venezuela, em tese, teria assumido para assegurar a realização de eleições justas e limpas no país, eles foram também abandonados pelo governo Maduro. Então, para o próprio Brasil, foi fundamental tomar uma distância da Venezuela, que não implica, obviamente, ruptura de relações diplomáticas, mas sim um esfriamento das relações, sobretudo de cunho mais pessoal. O Celso Amorim quase vira persona não grata em Caracas, esse também foi um problema ali que depois da eleição acabou aparecendo de maneira muito clara, e vivemos aí um período de distanciamento da Venezuela. Agora, relatos recentes dão conta de que o presidente Lula e o presidente Maduro têm se falado, ainda que de maneira sutil, uma reaproximação está acontecendo, e isso tem que ser entendido no contexto hemisférico mais amplo, porque diante das ameaças norte-americanas à Venezuela, depois, sobretudo, que a Maria Corina Machado ganhou o Prêmio Nobel da Paz, essas ameaças ficaram mais intensas, a possibilidade de uma mudança de regime na Venezuela, ainda que não necessariamente pautada numa intervenção norte-americana, mas há aí uma pressão no governo americano para que algum tipo de mudança política aconteça no país. Nesse contexto, a ajuda do Brasil é fundamental. O Brasil ele tem canais com a Venezuela que os Estados Unidos não têm. O Brasil tem um tipo de interesse com relação a qualquer circunstância política na Venezuela, inclusive nas consequências de um eventual agravamento da crise humanitária, que para os Estados Unidos fazem muito menos diferença. No caso do Brasil, você tem uma questão que é fronteiriça, uma questão que é amazônica, uma questão que é indígena, é energética, quer dizer, existem muitas pautas envolvidas aí, numa crise bilateral Brasil-Venezuela, que o Brasil, claro, está batalhando para evitar. Então, nesse momento, me parece, e a julgar também não só pelas supostas conversas do Lula com o Maduro, mas também pelas conversas do Lula com o Trump, que há uma expectativa de que o Brasil desempenhe algum tipo de papel para poder, pelo menos, ajudar numa transição que não envolva
invasão ou qualquer tipo de ação militar mais dura dos Estados Unidos contra a Venezuela, que geraria um custo moral e econômico muito grande para os Estados Unidos, para a popularidade do presidente americano, para o Departamento de Guerra, para o Departamento de Estado. Quer dizer, então, acho que o Brasil tem aí um papel estratégico a ser desempenhado e parece que as conversas entre Lula e Trump têm caminhado um pouco também nesse tema tão delicado para os dois países. Professora Jana, Urian, eu já vou contigo, a gente está com o tempo apertado, mas eu quero passar primeiro a bola para a professora Jana para perguntar o seguinte: nas atuais circunstâncias, nesse desenho de Casa Branca com Donald Trump, esse tipo de diplomacia sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco, isso favorece o papel de um país como o Brasil para tentar mediar essa crise, não? Sim, não, com certeza ajuda, mas o Brasil não é o único, né? O Catar também está envolvido, Turquia também está envolvido, e assim, sejamos honestos, o Catar é muito melhor mediador do que o Brasil tem sido nos últimos anos, nos diversos conflitos que os Estados Unidos têm se metido ou têm se envolvido. E então, no caso específico da Venezuela, é útil ter um país na região que tenha acesso ao Maduro, que possa transmitir mensagens, que possa convencer, que possa também garantir, talvez, certa segurança ao Maduro, se for o caso de que ele decida sair do país, porque no fim das contas, uma das opções seria através do Brasil, não necessariamente que fique no Brasil, mas através do Brasil ao seu destino final. Então tudo isso ajuda, né? Mas o Brasil não é, nesse momento, o único país que pode servir como mediador no caso particular da Venezuela. Tá certo. Eu vou me despedir aqui do professor Guilherme Casarões, vou seguir aqui com a professora Jana e o Urian para a gente falar de governo Trump, o que aconteceu esse ano. Professor, foi uma imensa honra, um grande prazer, espero tê-lo conosco aqui de novo no Mapa Mundi. E salve o Prazer Galo, foi né? meu. Galo sempre. Galo sempre. Pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima.